Conversando com a pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, a Michele Santos. Tem pergunta chegando aqui, Michele. A Rainara pergunta o seguinte: bom dia, pergunta para a Michele. Gostaria de saber sobre a construção do plano de atuação. Como está essa construção? Como ela será feita? Bom dia, Rainara. Eu acho que está ligado, né? Tá. Bom dia, Rainara. Bom, a gente constrói dentro do PSOL, todas as propostas elas são construídas de forma coletiva. A gente tem conselhos políticos, a gente tem de movimentos sociais. A proposta é a mesma, por exemplo, para o seu mandato para o auditor Gadelha, para os outros também, ou diferencia? Não, são diferenciados, até porque somos sujeitos diferentes, né? Estamos em regiões distintas, temos bandeiras diferentes, então, mas dentro de princípios e pilares que são muito bem estabelecidos dentro do PSOL, né? Acho que quem acompanha o PSOL sabe muito bem o que a gente defende, né? A gente tem uma característica de criação e de construção coletiva, né? E a gente escuta muito, né? Chega de político chegar dizendo o que vai fazer, o que tem que fazer, o que tem que ser feito, e dizer como a sua vida tem que ser regida, né? A gente vai nos espaços e escuta as pessoas e constrói em conjunto, né? Hoje, eu posso falar da construção da minha pré-candidatura. A gente está no momento de desenvolvimento, de diálogos e debates dentro, né, dos movimentos e dos nichos que a gente já atua, para que em conjunto, a gente crie esses parâmetros, essas propostas. E principalmente, Mário, não é só uma proposta feita, né? Porque é um projeto. Toda candidatura do PSOL, ela está para além da própria pessoa, não é uma figura apenas. Então, é um projeto construído por diversas mãos, por diversas cabeças, por diversos movimentos que estão atuando diretamente na construção da política popular, nos espaços populares. Isso é o que interessa, assim. A gente não traz nada pronto, definido, a gente constrói em conjunto, de maneira coletiva. Isso é que é o legal, assim, eu gosto bastante desse espaço. Bom dia, me chamo Elis. Gostaria de saber os pontos de vista de Michele sobre o posicionamento da empregabilidade para pessoas trans. Oi, Elis, bom dia. Bom, a gente tem a gente sabe que o espaço, né, de emprego para essas pessoas é muito fechado e muito restrito, até porque há na sociedade uma dificuldade muito grande de compreender, né, a realidade das pessoas LGBTQIA+, principalmente as pessoas que estão transicionando ou que transicionaram, são transexuais. E eu, enquanto mulher que participo, né, mulher cis, que participo muito desses debates, tenho um compromisso de procurar dentro da Câmara Federal, assim como todos os outros mandatos do PSOL, alternativas. Mas o principal, Mário e Renata, que a gente... Elis, né, que eu estou respondendo a Elis. O principal é o combate a esse ideário ou a esse preconceito a essas pessoas. Né? A maioria das empresas, inclusive, ontem eu recebi um relato de uma menina trans, né, que botou currículo, foi chamada, e quando chegou para ser entrevistada, a pessoa disse que a vaga já tinha sido preenchida. E ela sabe que foi porque ainda há uma dificuldade das pessoas de compreender. E eu sempre falo, gente, a gente não tem que compreender, a gente tem que aceitar e respeitar. Então, a vida pessoal das pessoas, a orientação sexual das pessoas, a disposição de gênero não é algo que nos atinge diretamente. E sim a elas. Essas pessoas já sofrem diuturnamente. Não muda em nada na nossa vida. Não muda em nada em nossa vida. Essas pessoas já sofrem diuturnamente porque não são aceitas. Primeiro, elas têm uma dificuldade de aceitação inicial com o sexo biológico que nascem. Depois elas... Família, toda... Exato. São geralmente jogadas à marginalidade. E aí a gente tem iniciativas, mas... iniciativas mais diretas de governos municipais aqui no estado de Pernambuco também, em Caruaru também tem algumas iniciativas para que essas mulheres entrem no mercado de trabalho, mas ainda o que é condicionado e o que é de certa forma oferecido a elas ainda é muito pouco, porque muitas têm muita capacidade e a gente tem que ter o direito de ser o que a gente é. Se a gente vive em uma sociedade que não nos dá o direito de ser o que a gente é, né, de viver e de ter dignidade com o que a gente escolheu para viver ou com o que a gente é, né, fica difícil. Aí eu acho que parte mais ainda, acho que a missão de todo e qualquer político hoje, para além de criar fomentos para essas pessoas terem dignidade de vida, é combater esse ideário, sabe, conservador de que
todo mundo precisa ser igualzinho. Poxa, eu sempre falo, eu escutei um dia desse uma pessoa dizer assim, não é porque eles querem ditar a cultura LGBT. Minha gente, não é isso. A nossa sociedade é que dita como a gente anda, como a gente se veste, como a gente fala, como a gente se comporta, o que a gente come. Então, quem dita é a sociedade. Eles estão querendo quebrar esse padrão, né? E viver como eles são. Então, a gente precisa procurar, primeiro, abrir esse diálogo, procurar uma maneira, eu acho que enquanto hoje, né, qualquer pessoa que tenha essa visão e esteja em um espaço de poder, ele precisa ter a consciência de que o papel dele é desconstruir esse pensamento inicialmente. Mas, lógico, isso não impede e, na verdade, exige que se crie mecanismos e políticas afirmativas para que essas pessoas possam viver em sociedade com dignidade. Então, é mais ou menos por aí. Mas, enquanto deputada federal, porque isso se restringe um pouco, né? O executivo é que cria mais política pública de uma maneira direta. Dentro de uma casa parlamentar, enquanto deputada federal, a gente vai fazer o que as outras candidaturas do pessoal já fazem. Ô, Michele, vocês já pensam em 2024 também aqui em Caruaru? Porque na eleição de 2020, né, o pessoal praticamente passou batido, né? Aqui na cidade teve a candidatura em 16, acho que foi com o Eduardo Guerra e você, né, para vice, e depois de 2020 o partido sumiu em Caruaru. E essa tua pré-candidatura, essa marcação de território aqui, já visa também em 2024 para dizer, opa, o pessoal em 2024 vem, dessa vez para ter candidatura tanto a prefeitura quanto a Câmara Municipal? Mário, isso é tudo uma construção, né? A gente sabe que dentro da região que a gente vive é muito difícil construir dentro do nosso campo. A gente observa hoje, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Caruaru, você não tem, tirando o Perpétua Dantas, que tem uma característica individual, né, de defensora de direitos humanos, mas você não tem ninguém do campo da esquerda, né, porque esquerdas dentro da Câmara de Vereadores. É uma região e uma cidade extremamente conservadora, onde ser desse espaço e defender o que a gente defende é bem difícil. E aí a nossa força militante, ela não é baseada em nenhuma troca econômica, ela não é baseada em nenhuma troca de favor. Eu sempre digo, minha gente, no campo da esquerda tudo se constrói de uma maneira muito voluntária. E a gente não pode exigir que as pessoas, em um momento como a gente está vivendo em 2020, por exemplo, momento de pandemia, a gente exigir que as pessoas que constroem com a gente, são pessoas pobres, trabalhadoras, em sua grande maioria, ainda encarem o desafio de estar nesse espaço extremamente violento, sectário, né? Um espaço que a gente é muito difícil de quebrar a bolha. Então, 2020 foi uma escolha porque a gente coloca o ser humano à frente da intenção política. Então, a gente teve uma chapa de vereadores, né? Com o que dava, pouco recurso. E a gente apoiou a candidatura da UP, né, de Rafael para a prefeitura. Mas isso não significa, porque o pessoal ele tem uma característica, né, de estar e de ocupar os espaços políticos. Então, a gente realmente, assim, a minha candidatura aqui em Caruaru, eu queria que fosse outros, né? Mas a gente tem que compreender essa questão do se colocar, do estar nesse espaço, do estar em exposição, né? Quando você está em exposição, você assume um risco. Então, a minha candidatura ela também tem esse condão, assim, da gente fortalecer o partido, da gente ser a vitrine do partido, da gente colocar não só o partido, mas todos os setores que a gente representa no debate político, dentro da conjuntura política. E isso é necessário. Sabe, 2024 ainda a gente tem 2 anos para construir. Espero que essa minha candidatura sirva, sim, para regimentar as pessoas, para encantar as pessoas, para mostrar, sim, que a gente tem alternativas em nossa região, que a gente pode modificar a maneira como a gente vota, como a gente pensa politicamente, sabe, que a gente precisa disso. Na verdade, não é nem pode, a gente precisa. É uma exigência da conjuntura atual que a gente eleja figuras que tenham essa ligação com setores populares, que compreendam como a dinâmica social funciona para quem é vulnerável, para quem está lá na base da pirâmide e quem constrói esse país de verdade, sabe? E o pessoal ele se propõe a isso. E aqui, não só em Caruaru, como em toda a região, a minha candidatura tem sim esse condão, sabe? De fortalecer o pessoal, de fortalecer nossas figuras, de trazer novas pessoas, os jovens, os universitários, as pessoas que são dos segmentos LGBTQIA+, dos movimentos sociais, para que a gente junto construa, né? Porque é importante a gente se perguntar, minha gente, por que é tão difícil nesse espaço
aqui de Caruaru e dessa região, a gente construir novas figuras públicas, porque são as mesmas figuras. Ou, quando a gente constrói novas figuras, são com o mesmo retrato anterior. Nova política não é um novo rosto. Nova política é atitude, né? Exato. Então, eu digo sempre, muitas, eu não me lembro em uma entrevista, eu fui candidata em 2016, eu não me lembro em entrevista que alguém me perguntou assim, mas por que você está aqui? Acho que porque há um estranhamento, né? Há um estranhamento de uma pessoa que não tem pai, mãe, você é da política, você é pai da política, sua mãe é da política. Então, há uma construção na imaginário das pessoas que ninguém pode chegar nesse espaço, a não ser que já esteja lá. Ou que já tenha mamãe e papai para assinar, né? Que acorda de manhã e diz, agora é tu, vai tu. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa mostrar às pessoas que é possível. Então, o meu papel é, como eu digo, a campanha é um papel pedagógico. O meu papel é esse nesse espaço. É mostrar às pessoas, sim, gente, é possível, a gente tem que estar nesse espaço, a gente precisa ocupar ele, porque senão ele vai ser ocupado para sempre pelas mesmas pessoas e nada vai mudar. Ou a gente está com o tempo já acabando, mas o Givanildo está aqui perguntando, tem alguém do povão que tem algum mandato federal pelo PSOL? Federal, né? Tipo ambulante, vigilante, empregada doméstica? Tem algum nome que você possa citar? Ele está pedindo aqui. Todas as pessoas que foram eleitas pelo PSOL para deputados federais são pessoas vindas de setores populares e das universidades, né? A gente entende, né, e compreende, por exemplo, para federal, eu acredito que tem sim, hoje a Vivi Reis, que assumiu do Pará, ela vem de uma construção do movimento negro, é uma mulher que é trabalhadora igual a qualquer outra, todo mundo que está lá, né? A gente vê. Agora, sim, como a Câmara Federal é muito mais difícil de chegar, a gente compreende, né, que a maioria das pessoas que conseguem chegar já tem uma construção política. Acho que a grande aposta do pessoal é Boulos, né? Boulos provavelmente deve ter uma votação expressiva boa em São Paulo. A gente está construindo outras candidaturas muito expressivas, está tendo um movimento grande a nível nacional de mulheres transexuais, de pessoas transexuais que vão disputar agora as eleições, e a gente pretende reconfigurar, porque até dentro do próprio pessoal há essa reconfiguração, né? Mas, assim, o que a gente precisa colocar tem sim nesse espaço, né? A gente tem a candidatura a gente tem a Erundina, que veio do setor popular, é da política, mas veio e é egressa de setores populares, de luta pelos trabalhadores. A gente tem tantos outros que estão lá, que representam muito bem, né? Mulheres e homens que vêm de setores, que se a gente acompanhar a história dessas pessoas, a gente sabe que são pessoas trabalhadoras e vêm de setores populares. E é isso, assim. O pessoal, ele se propõe a trazer esse retrato, né? E aí vem as candidaturas indígenas também, que é um nicho que a gente está trazendo com muita força, porque é um povo que é silenciado. A gente vê agora o que está acontecendo na Amazônia com essa questão dos garimpeiros, e é um povo que não tem uma representação, né? Tem pouca representação nesse espaço. E aí a gente vem com a candidatura de Sônia Guajajara, né? A gente vem com outras candidaturas importantes aqui no estado também, para que a gente possa colocar esses setores nesses espaços de poder. Muito bem. Okay. Tempo esgotado. Quer passar as redes sociais bem rapidinho para quem quer acompanhar? Muito obrigado, Renata, muito obrigado, Mário. Quem quiser, me segue lá no Instagram, @MicheleSantosPessoal, com 2 L's e E. A gente está construindo uma campanha massa, assim, uma campanha muito popular, muito ligada aos movimentos e às pessoas, e a gente quer que seja construída em conjunto. Então, quem quiser, me segue lá, acompanha a gente e vamos embora, que dá para chegar sim. Bem, outros encontros virão, que ainda tem muito chão aqui, ainda daqui para outubro. 10h45, WhatsApp Cidade. WhatsApp